Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para um bate-papo sobre Bíblia, história, arqueologia. E hoje eu estou aqui com a presença de Aline do Israel com Aline. Shalom, pessoal! Olha, e o assunto hoje promete. Nós vamos conversar sobre a história de Sodoma e Gomorra. Tem muita coisa para bater um papo, não é, Aline? É muita coisa e assuntos muito interessantes, também um pouco polêmicos. Exatamente. Então, vamos começar. Pessoal, então hoje, como a gente falou, nós temos aqui um assunto polêmico, muito interessante. E a gente quer começar já sabendo onde é que nós estamos. Aline, que lugar é esse que o pessoal só está vendo um paredão de pedra? Aliás, você já está suja, eu também já estou sujo aqui. Deserto é assim, bom, já dei um spoiler que é deserto. Mas que deserto é esse aqui? É o deserto do Atacama, é o deserto do Saara? Onde nós estamos e que relação há com a história bíblica? Essa avalanche que eu estou criando aqui no deserto, a gente está agora no deserto da Judéia, mais especificamente na frente do Mar Morto, na região que se acredita ser Sodoma e Gomorra. Exatamente, na região. Nós ainda vamos trabalhar um pouquinho a questão do local da cidade, se dá para marcar com um X no mapa. Calma, fica com a gente até o final aí que tem muita coisa. E aproveitando o ensejo, Aline, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho um convite especial para fazer para as pessoas que estão conosco aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Israel com a Aline ou no Rodrigo Silva Arqueologia, você está mais do que convidado a fazer parte dessa família aí. Então a pessoa tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, ativem o sininho para vocês saberem cada vez que a gente lança Exatamente. um vídeo novo. E também, se vocês querem dar um agradecimento aos vídeos do canal, não esqueçam também de deixar o like. Exatamente, o like, ou como eles dizem aqui em Israel, o ahavit, né? Ahavti, eu gostei, eu amei. E é importante deixar um comentário também pra gente ler ali, não é isso? Então sim, pessoal, ajudem aí os nossos canais. Mas o pessoal veio aqui e tá se perguntando por que a gente está sentado aqui no meio do deserto, no meio dessas pedras. Exatamente. Aliás, já que a gente está sentado aqui, vou começar com uma experiência. Vamos. Tá certo? Você em casa já viu terra pegando fogo? Acho que não, né? É difícil. Mas vamos fazer uma mágica aqui para depois a gente explicar? Eu trouxe um isqueiro aqui, eu não fumo, nem a Aline fuma, mas a gente trouxe esse isqueiro e a gente rodou o deserto para poder encontrar esse fenômeno e eu vou deixar para que a Aline faça, tá certo? E tá aqui pertinho, vamos tentar nos posicionar aqui. Aí, olha, vamos chegar com a câmera perto aqui, olha a mágica. Gente, o vento tá complicado aqui, para não queimar, eu vou pedir a Laura para segurar a minha Bíblia, eu vou ajudar a Aline. Vamos tentar com então o venha papel. com olho mágico aqui, hein? 1, 2, 3 e filmando, vamos lá? Olha lá, já tá pegando fogo na pedra. Realmente pegando fogo. Quer ver a prova que ela tá pegando fogo? Vou pegar desse lado aqui que não tem... Ó o fogo pegando no papel aqui, vocês estão vendo? Vai começar a pegar fogo, ó. Vamos lá. Opa, pegou fogo, ó. Presta atenção, Rodrigo, que a pedra que tinha aqui, que é de enxofre, ela queimou e aí ela apagou, porque o resto em volta não queima. Quer dizer, esse tipo de pedra aqui... Ó, vamos fazer o teste aqui, ó. Isso aqui não vai acontecer nada, ó. Não pega fogo, ó. Não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. É só aquela mesmo. Só aquela, quer dizer, são pedras específicas de enxofre. Tem uma aqui que a gente acabou de queimar. E você já deu o spoiler. É enxofre. Enxofre é mencionado no Gênesis, né? Tem mais um pedacinho ali, né? Tem mais um pedacinho aqui. Eu vou tentar soltar ela sem ela quebrar. Aqui a gente consegue ver claramente que ela está incrustada junto com outras. Aqui a gente conseguiu quebrar um pedacinho Ó, vamos ver se a dela. gente consegue queimar isso aqui só mais uma vez para o pessoal ver. Então vamos lá, vamos ver a mágica. Ó, também queima aqui, ó. Olha lá. Vejam que impressionante. A pedra, ela realmente desaparece. O mais impressionante que a gente não consegue ver agora é que o fogo que está saindo dessa pedra é azul. Quer dizer, o fogo azul, quando a gente queima ela de noite, a gente consegue ver claramente. E ele é um pouco tóxico. Nossa, eu senti aqui. Gente, veio um gás aqui. É que o vento está nessa direção. Está nessa direção. É interessante isso. O negócio é tóxico mesmo. Você cheirar isso aqui, você começa a ter sonho e visão. O negócio é forte. Nossa, um pedacinho assim. É melhor você afastar. É melhor afastar, mas o negócio, o cheiro vem forte mesmo aqui. Vejam Olha, isso. deu até um estalozinho aqui. E a gente consegue ver um pouquinho a chama, mas realmente,
Se tu acende ela no escuro, é uma chama completamente azul e realmente tu consegue ver... Esse queima, ó, também Consegue senti o ver? cheiro, tá vendo aqui, ó? Ó o Tu fogo consegue pegando. ver que... Opa, cuidado. Opa! Aqui se faz ao vivo, gente. Vocês estão vendo tudo. Tem carro passando, às vezes o som não fica a melhor coisa. Bom, a gente já falou aqui de enxofre, que menciona no Gênesis, falamos de fogo e também a Bíblia fala de sal. Eu sei que tem um lugar aqui que a gente ainda vai, que tem um depósito de sal muito grande e a gente pode continuar batendo esse papo lá para mostrar mais coisas pro pessoal. Vamos lá, que tem muita coisa ainda para mostrar no dia de hoje. Isso aqui foi só a provinha, pessoal. Exatamente. E queremos aproveitar a luz do sol. Então vamos com a gente. Vamos lá. E aí, meus amigos, a Aline e eu viemos nessa parte aqui que eu sempre passo, às vezes, aqui com os grupos, você também passa. A gente para aqui para mostrar algumas curiosidades, não é isso? E esse aqui é um lugar que eu não sei se a câmera vai mostrar, mas a gente vai dar um jeito de ficar bem didático para o pessoal, que é um lugar tomado de sal. Eu posso falar que isso aqui é um vale de sal, não é isso, Aline? Realmente é um local único, porque aqui em volta de nós tudo são montanhas, mas de repente entre todas as montanhas tem uma área aqui específica que são montanhas de sal, mais especificamente 90% de sal. Aliás, eu vou até mostrar para o pessoal em casa, aqui no chão, ó, tem umas pedrinhas aqui. Eu vou chegar perto aqui da câmera. Olha que legal esse aqui. Você está vendo, isso aqui é uma pedra normal, isso aqui não é sal. Mas olha a casca de sal. E essa aqui é uma pedra também de sal. Aliás, eu acho que se eu pudesse fazer uma eleição para o livro dos records, eu acho que a maior pedra de sal do mundo estaria aqui. Eu não sei se já está no livro dos recordes, mas sem dúvida nenhuma. Não é a realidade uma pedra, é uma montanha inteira. A gente consegue ver, inclusive, que a formação dela é diferente. Assim, olhando às vezes de primeira, ela não chama tanta atenção porque ela está coberta de areia. Tem tempestade de areia que cobrem. Mas se a gente parar e olhar os detalhes, vejam como ela tem uma formação completamente única. É, porque você em casa está acostumado com aquele sal, o NaCl, lá da tabela periódica, né? A gente já pegando os elementos ali. Você pensa aquele sal branquinho, refinado, mas isso aqui é sal. Aliás, vamos ali que nós vamos mostrar uma pedra de sal para você, para você poder fazer o tempero da sua comida aí na sua casa. Vem com a gente. Vejam aqui essa pedra fenomenal. Isso aqui, pessoal, é tudo de sal puro. E a gente vai fazer agora o teste, né? Quer dizer, eu vou dar pro Rodrigo fazer o teste. Vejam aqui essa pedrinha. Ó, sabe como é que arqueólogo às vezes limpa a cerâmica? É botando a língua mesmo. Eu sei que pode achar nojento, mas o sal o negócio é muito salgado mesmo. Muito salgado. Então tá comprovado que isso aqui é realmente sal. Não, essa aqui é uma pedra de sal. Isso aqui não é uma pedra com sal, é de sal. Aliás, eu vou até assumir uma coisa, Aline, que em todo lugar do mundo, eu vou até aproveitar um parênteses aqui, tem o espírito de porco que vai e suja um lugar turístico. Gente, por favor, quando você visitar algum lugar, não suje. E aqui tem pessoas que jogaram sujeira, então vocês vão ver algumas coisinhas meio feias que a Aline não queria mostrar, porque mulher sempre é mais estética, mas é bom denunciar também aqueles que não sabem preservar. Mas por que eu quero mostrar? Porque a Linda está mais didático. Por causa das chuvas que houveram agora no último verão, no último inverno, melhor dizendo, aqui você vê que a água veio, escorreu e ela formou tipo uma estalactite ali, olha, estão vendo? Lá no fundo. Vou pegar aqui. Fiquem tranquilos que eu não estou destruindo a natureza, porque esse aqui é novo. Mas olha aqui, ó. Tá bom? Tudo feito de sal, bem salgado. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu vou primeiro provar, depois eu quero dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu só ajeitar meu microfone que caiu aqui, mas ela também provou. É salgado. Mas eu posso dizer uma coisa? A gente está falando hoje da cidade de Sodoma, Gomorra, das cidades destruídas, justamente pelos atos errados da população da cidade. E a gente vê que tem pessoas que fazem coisas erradas até os dias de hoje. Então a gente vê aqui locais históricos, sim, com uma garrafa jogada no chão, com papel jogado no chão. Isso mostra que às vezes a natureza humana ainda precisa melhorar, desde aqueles tempos até os tempos de hoje. Agora, Aline, já que estamos falando de Sodoma e Gomorra, onde será, porque a gente está falando da região, desde que nós começamos o nosso bate-papo aqui, começamos lá em cima, viemos até aqui, estamos falando da região de Sodoma e Gomorra. Região é muito mais do que a cidade. Vamos tentar descobrir então onde é que poderia ser a cidade de Sodoma
ou Gomorra, ou as outras cidades, que aliás pouca gente fala das demais, mas eram 5 cidades que ficavam ali no vale e que sofreram todas o castigo divino. As mais famosas são Sodoma e Gomorra, e das duas, Sodoma é a mais destacada. Sem dúvida nenhuma. Então, hoje em dia, tem 3 opiniões principais de onde podem ser essas cidades. Normalmente, todo mundo chama elas de Sodoma, mas onde podem ser uma dessas 5 cidades. Então, a gente tem 3 opiniões diferentes. Você trouxe um mapa pra gente Trouxe. hoje? Eu vou pegar o mapa ali no carro e eu já vi que tem uma pedra ali que a gente dá para improvisar um escritório. Então, vou pegar o mapa e a gente vai para ali e a gente vai mostrar para você quais são esses 3 locais e o que pode ser dito de cada um deles. Então já peguei minha Bíblia, já peguei meu mapa e a gente vai improvisar aqui um escritório no meio do deserto, um escritório no meio das pedras de sal. Vamos ver aqui, a Aline pode ficar aqui, eu acho que eu fico aqui e dá para o nosso cameraman nos filmar aqui, tirar essa pedra. Opa. Acho que aqui dá, tranquilos? Olha bem, eu tenho um mapa aqui, eu vou tentar mostrar para o pessoal. Aliás, antes de mostrar essas cidades, tem uma coisa curiosa também, Aline. A gente sempre passa aqui com os turistas e o pessoal pega uma pedra aqui. Eu sei que você está rindo, mas vou mostrar tudo, né? Você vai fazer um Israel com a Aline agora virtual, o Rodrigo Silva Arqueologia virtual, como se você estivesse aqui com a gente. O que a gente iria mostrar para eles? Lá em cima, atrás de nós vemos uma pedra que ela tem 12 metros de altura. E ela é chamada a Mulher de Ló. Mesmo se vocês perguntarem para o israelense, se vocês buscarem no mapa em hebraico, está escrito Eshet Lot, a Mulher de Ló. E a tradição fala que essa é a Mulher de Ló. O principal problema é o tamanho. A gente está falando de uma estátua de 12 metros, realmente que lembra o formato de uma mulher, mas o tamanho é completamente desproporcional, provavelmente por 1,5 metro que ela teria de altura. E o curioso... Eu, particularmente, disso, eu sou um tanto cético, porque parece apenas uma pedra que desprendeu das outras lá, e mesmo o formato de uma mulher, depende do ângulo que você olha, dá uma ilusão de ótica. Mas eu também tenho que admitir que essa tradição da Mulher de Ló não é algo que só está no Waze hoje, não. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, o Waze é invenção de israelense, viu? É pouca coisa que sabe. Israelense. Exatamente. O dia que ele dá ruim também, você vai ficar chateado com o israelense, mas o dia que dá certo também, agradeço ao israelense. Agora, nós temos que admitir que, embora eu seja cético com relação a ser aquela Mulher de Ló, acredito que a Aline também, a gente mostra que é uma questão turística, mas existe uma tradição bem antiga que aponta como sendo a Mulher de Ló. A gente encontra nos pais da igreja. Para você que está em casa e não sabe quem são os pais da igreja, são os primeiros autores cristãos do período pós-apostólico. Se eu não me engano, Flávio Josefo também faz essa menção, né? Exatamente, quer dizer, no primeiro século, há literalmente 2000 anos atrás, Flávio Josefo já fala desse local. Então é uma tradição, quer dizer, a gente não tem comprovação científica disso, mas é uma tradição de 2000 anos. Ou seja, e Flávio Josefo também, para quem não sabe, foi um historiador judeu do primeiro século, que viveu ali justamente no período em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Agora, é lógico, essa tradição não valida que seja realmente a Mulher de Ló, apenas para você saiba a guisa de informação. Nós vamos falar em termos arqueológicos. Eu tenho um mapa de Israel aqui. Aline, eu vejo que você está meio desconfortável aí. Eu pensei em fazer uma mesinha, mas ela não está me ajudando muito, não. Acho que aqui vai ficar melhor. Opa, mostrar mais próximo da câmera. Isso, aqui, ó. Então, esse aqui é o mapa de Israel. Como eu falei, Israel menor do que o estado de Sergipe hoje, se você for olhar. Israel faz fronteira, rapidamente, só para você entender geografia. Aliás, gente, para estudar a arqueologia bíblica, é imprescindível que você tenha 4 coisas. Conhecimento da cultura da época, para você entender as expressões idiomáticas, uma noção de mapa, geografia. Jesus saiu da cidade tal para tal, quantos quilômetros? Se aquilo está no Novo Testamento, é porque é importante, tá certo? Aliás, 80% da Bíblia Sagrada são usos e costumes, geografia, história e 20% que é doutrina. Então é importante você conhecer os 80%. Então eu já falei do mapa, já falei dos usos e costumes, linha do tempo, cronologia, o que veio antes, o que veio depois. E por último, se possível, uma maquete também ajuda bastante, porque fica mais fácil. Então vamos para o mapa. O Israel hoje, que é a terra bíblica também, ele faz fronteira com o Líbano, que nos tempos bíblicos era o território dos fenícios, a Síria, que já era dos sírios na época bíblica, aqui a Jordânia,
Da época a Jordânia fazia Amon, que era justamente o território dos Edomitas. Depois você tem Moabe e Amnon, que tem relação com a história de Sodoma. Vamos chegar lá ainda. E aqui ao sul, você tem a fronteira também com o Egito. 65% aproximadamente do território israelense hoje são desertos. E o deserto ele é dividido em 3 partes aqui. O Negev, que é o deserto mais ao sul, aliás, Negev é sul em hebraico. Você tem o Arava e você tem o deserto da Judeia, que é onde a gente estava no início do vídeo. Mas vamos falar desses 3 locais. Aline, onde é que nós estamos aqui no mapa agora, para o pessoal poder entender? Nós estamos aqui embaixo, vocês podem ver que no próprio mapa está marcado Sedom, que é Sodoma. Então nós estamos aqui na parte bem sul do Mar Morto, dentro da região do deserto da Judeia. Então aqui, você pode colocar na sua lista aí, é um dos possíveis lugares de Sodoma, tá certo? Então já anota aí, são 3, os prováveis lugares. O primeiro, ela já mostrou no mapa, está do lado de cá de Israel. Os outros 2 estão do outro lado. Aliás, eu vou pedir o câmera só para mostrar para aquele lado, eu não sei se vai dar para ver. Aquelas montanhas ali já são outro país. Ali já é a Jordânia, tá certo? E os outros 2 lugares ficam do lado da Jordânia. Vamos ver isso no mapa? Agora vamos voltar aqui no mapa. O segundo provável lugar de Sodoma seria nessa região, ele não mostra aqui no mapa, mas seria Babedra, tá certo? Seria mais ou menos aqui, olha, o Mar Morto hoje ele faz uma divisória, porque boa parte do Mar Morto hoje está realmente se perdendo. Então aqui todo era coberto de água, mas do lado da Jordânia você tem Babedra. E o terceiro lugar, que eu até mostrei num vídeo que eu fiz recentemente, eu vou deixar aí para você o link onde você pode assistir esse vídeo. Você vai clicar aí, você pode assistir depois. Seria esse lugar mais aqui. E o terceiro seria justamente aqui, ao norte do Mar Morto, o lugar chamado Tel El-Haman, que está desse lado aqui, tá bem? Então nós temos os 2 lugares no lado da Jordânia. Um fica ao norte do Mar Morto, outro fica mais ao sul do Mar Morto, aqui na área da Jordânia, e o outro fica justamente no lado de Israel, também na parte sul do Mar Morto. Então esses são os 3 possíveis lugares que nós temos para Sodoma e Gomorra, né, Aline? Pois é, lembrando que são 3 locais, mas no total eram 5 cidades. Então ainda existe a possibilidade de Tel El-Hammam realmente ser o local correto, e aqui também, o outro também, ou pode ser que nenhum dos 3. Exatamente. Aliás, só falta eu gravar agora Babedra, que é uma coisa que eu ainda quero. Nós já tivemos a ideia de fazer juntos na Jordânia, né, Aline? Só que não deu certo no dia para ela ir lá, porque ela tem que cruzar a fronteira, tem uma certa burocracia. Mas ainda vamos fazer, quem sabe em Babedra junto. Mas a Aline já filmou aqui com detalhes, foram 3 vídeos que você fez, não é isso? 3 vídeos aqui, porque tem muita coisa para se mostrar. Para se mostrar. A gente vai mostrar um pouquinho hoje também desse local e a gente vai dar alguns argumentos de por que pode ser ou por que talvez não seja aqui. Então vamos mostrar para vocês as opções e cada um tira a sua conclusão. Exatamente. Em casa. E vamos deixar também o link dos outros vídeos que a Aline fez, caso alguém não tenha assistido. Então eu gravei em Tal El-Haman. Por que eu estou falando às vezes Tal, às vezes Tel? Em hebraico, Tel significa colina. E em arqueologia é um nome técnico, uma colina de escombros, de antiguidades e tudo mais. Em árabe, a palavra é praticamente a mesma. Tal ou Tel, só que em hebraico, quando você faz apenas com Lamed ou com L, da nossa língua portuguesa, em árabe seria com 2 L's ou Tal. Então é a mesma coisa, não se preocupe com isso. Então você pode assistir os vídeos que a Aline fez com mais detalhes aqui, Tal El-Haman, mas a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre esse lugar. Só vamos ficar devendo para vocês Babedra. Agora, tem uma coisa na Bíblia que eu queria ler para o pessoal que coincide com isso que a Aline falou. De repente, esses 3 lugares não precisam ser totalmente excludentes. Por quê? Posso mostrar na Bíblia? Pode. Então vem comigo. Vamos ali atrás. Aliás, uma coisa que o pessoal pode ver de casa, eu falei que os turistas param aqui. Olha lá, 3 ônibus acabaram de chegar e o pessoal todo está ali fotografando e apontando a mulher de Ló. Ô, mulher famosa. Essa aí, viu, tá melhor do que a Shakira. Vamos para essa pedra aqui menor, que eu vou ler uma passagem da Bíblia. Mas eu posso dizer, interessante que a gente está caminhando, os nossos pés estão afundando aqui. Até o solo aqui é diferente. É diferente, é diferente. E pena que está bem sujo por causa da lama. Mas a gente vê muita marca branca aqui, que é o sal que vai sendo lavado da pedra. Aline, segura por gentileza o mapa. Eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui para vocês e vocês vão ver que interessante da destruição de Sodoma e Gomorra.
Eu vou ler aqui para vocês exatamente Gênesis capítulo 19, versículo 25 em diante. Quando fala da destruição, diz ele quem? Hashem, Deus, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Então a destruição não ficou vinculada apenas à cidade de Sodoma, Gomorra e as outras três. Foi toda a região foi afetada. Agora, quanto dessa região foi afetada e quanto não foi? Eu já coloquei a minha hipótese lá sobre Tal al-Haman e há duas dificuldades com Tal al-Haman. É a datação, porque ali a destruição coloca em 1650 antes da Era Comum, antes de Cristo, como alguns preferem, mas a cronologia ainda é um problema para os arqueólogos. O segundo problema com Tal al-Haman é que ela foi reconstruída e aparentemente a ira de Deus ia proibir qualquer reconstrução. A favor de Tal al-Haman, você vai ver no meu vídeo lá, as pedras realmente derretidas, tem presença de enxofre também em menor quantidade do que aqui. A cidade tem uma camada de cinza dessa altura, no período do bronze. Então, existe uma cidade. Esses são os pontos fortes e fracos. Aliás, tem mais um ponto forte em relação ao Tal al-Haman, que o fato de estar ao norte está mais perto de Ai e Betel em relação à geografia de Sodoma. As duas opções do sul, que seriam Babedra e aqui onde nós estamos no Monte Sodoma, estão mais ao longe geograficamente. Então, vocês estão notando que todas as hipóteses têm alguns pontos mais fortes e outros mais fracos, não é isso, Aline? Exatamente, eu acho que essa é a palavra correta, quer dizer, são hipóteses. Se a gente está falando do local que nós estamos agora, em hebraico ele é chamado Ar Sdom, a montanha de Sodoma. E esse primeiro indício, na realidade, os próprios locais, a tradição local, reconhece esse local como Sodoma. E isso a gente falou, uma tradição não de agora, mas tradição de pelo menos 2000 anos, se não anterior a isso. Então esse é o primeiro ponto forte desse local, que é uma tradição muito, muito antiga. Muito antes de Tel el-Hammam ser descoberto pelos arqueólogos, aqui as pessoas em Israel já conheciam esse local como Sodoma. Aliás, até o Mar Morto já recebeu também da antiguidade o apelido de Mare Sodomorum, o Mar de Sodoma, o Lago Salgado. A única coisa que é bom a gente esclarecer para o pessoal em casa é que existe uma lenda urbana por aí, que encontraram os restos de Sodoma debaixo do Mar Morto. Eu li um livro uma vez, Aline, não vou falar o nome do livro, mas um livro conhecido no Brasil, onde o sujeito conta que os israelenses estavam tirando o sal do Mar Morto quando saiu uma chaminé toda queimada. Isso é mito, pessoal. Debaixo do Mar Morto ele já foi mapeado, já usaram sonar ali para ver debaixo do Mar Morto. Não existe nenhuma estrutura de cidade sob as águas do Mar Morto. Então Sodoma, Gomorra e as cidades que foram destruídas estavam na região do Mar Morto. Até agora não há nenhuma evidência de cidade embaixo das águas do Mar Morto. Sim, quer dizer, não faltam pesquisas arqueológicas, extração de minerais na região dentro do Mar Morto, nada realmente foi encontrado. E as três teorias realmente dos lugares que a gente está falando que são em volta do Mar Morto. E agora vamos falar um pouquinho do lugar que a gente está, do Monte Sodoma. Por que as pessoas acreditam que é aqui? Primeiro, a gente falou uma tradição muito antiga. E segundo, realmente que é um monte feito de sal. E também aqui em volta se encontrou muito enxofre, como a gente viu no início do vídeo, que a gente queimou bolas de enxofre, aquelas até eram pequenininhas, mas a gente encontra também bolas grandes. Sim, já vi do tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos. Sim, se encontram bolas grandes de enxofre, o que se encaixa muito bem com a narrativa bíblica, que a cidade foi destruída com sal, fogo e enxofre. E o interessante é que tu tem aqui cordilheiras e cordilheiras de montanhas, e entre todas essas montanhas só uma delas é feita de sal. Quer dizer, ela é grande, mas é uma montanha só feita de sal que nos chama a atenção. Então aqui a gente tem o sal, tem o enxofre, tem as tradições e não tem nenhuma cidade aqui. Esse, para mim, eu já conversei com a Aline antes da gente começar a gravar, esse para mim é o principal obstáculo do ponto de vista arqueológico. Porque para eu falar, eu teria que ter alguma estrutura aqui datada do período do bronze, que é quando nós acreditamos que houve a destruição de Sodoma. E realmente o que ela falou é verdade. Nós temos aqui a montanha de sal, mas não existe aqui nenhum indício de qualquer civilização. A menos que, mas aqui eu já estou
criando uma hipótese, uma possibilidade, a menos que essa cidade de sal esteja debaixo de toda a montanha, que ou melhor, corrigindo, a menos que esse resto de cidade do período do bronze esteja debaixo de todo esse sal, mas para isso tem que fazer uma investigação. Exatamente, a gente não tem nenhuma escavação arqueológica que foi feita dentro de Sodoma. Existem cavernas, a gente inclusive no canal entramos e vimos as cavernas, mas a gente não consegue ver estruturas de uma cidade. Então a hipótese que muitos locais, que pessoas locais imaginam que seja, é que Deus destruiu a cidade. Quando destruiu a cidade, não sobrou vestígios arqueológicos, que por um lado faz sentido, mas que por outro lado é um grande problema, porque a gente nunca vai poder encontrar vestígios para dizer, olhem aqui a cidade de Sodoma. Então esses são os pontos negativos aqui da cidade, quer dizer que a gente não tem como mostrar uma cidade destruída, como é o caso de Tel el-Hammam. Agora eu vou dar um argumento a favor daqui e um contra. Vocês verem que a gente está sendo assim, o mais profissional possível. Eu tenho que trabalhar com as hipóteses, os pontos fortes e os pontos fracos. O argumento a favor é que até no livro de Judas, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, o livro de Judas não é o Judas que traiu Jesus Cristo, é um outro Judas, tá certo? Do Novo Testamento, possivelmente um dos irmãos de Jesus que escreveu a epístola. No livro de Judas, quando fala da cidade de Sodoma e Gomorra, diz assim, no verso 7, porque Judas não tem capítulo. Igualmente, aí quando fala da destruição de Deus, eu vou ler o verso 6. Fala dos anjos que foram presos em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Eu, particularmente, Aline, entendo que castigo de um fogo eterno não é um fogo que fica eternamente queimando. Significa um fogo de consequências eternas, tá certo? Olam, quer dizer, universal, eterno, nunca mais acaba. Ou aionion, como está em grego. E realmente, então, Deus destruiu por completo, assim como fará no dia do juízo final, não vai sobrar nada. Então, esse é um argumento a favor do fato de não encontrarmos cidades aqui. O argumento contra é que houve outras cidades também objeto do castigo divino, como é o caso de Petra, que um dia eu quero fazer um vídeo em Petra também, que Petra está lá, a ruína dela, como o profeta falou que iria acontecer. Vocês veem, nós temos alguns elementos a favor, outros contra, mas uma coisa nós temos forte. Há evidência o bastante para apontar o relato bíblico como sendo algo histórico. Exatamente, tão histórico que inclusive a gente tem mais de uma opção para preencher a possibilidade dessas 5 cidades. E eu acho isso bonito da arqueologia aqui em Israel, que a gente pode visitar os locais e começar a entender mais profundamente a Bíblia. E entender talvez as consequências, como tu estava lendo agora no livro de Judas, da imoralidade dessa população, justamente aqui o castigo da imoralidade. E quando a gente viaja aqui, por mais que agora a gente não esteja no verão, e esteja no final do dia, aqui é um clima tão extremo e por mais, independente desses 3 locais, exatamente qual deles seja Sodoma ou sejam essas 5 cidades, tu consegue aqui sentir o extremo que é esse local, quer dizer, tu tem o Mar Morto, que é o local com tanto sal, 33% de sal na água, que é o limite, tu chega a boiar na água, não tem vida dentro do Mar Morto. Aqui nessa região, tem dias no ano que chegam a 50 graus, praticamente não chove, quer dizer, tu está num local tão extremo e a gente às vezes se pergunta por que esse local é tão extremo, se a gente tem locais tão bonitos e tranquilos como a Galileia, de repente a gente chega aqui, o local mais profundo do mundo, com tantos fenômenos extremos, montanhas feitas de sal, e talvez isso realmente reflita a ira que Deus tinha contra essas cidades e a imoralidade delas. Agora, Aline, aproveitando, nós estamos no momento aqui, pessoal, que na TV nós chamamos de luz mágica, tá certo? Aqui agora o sol está quase se pondo, e esse momento é muito bonito de gravar, mas daqui a pouquinho nós vamos perder essa luz. E eu vi nos seus vídeos que você filmou cavernas lindas aqui dentro, até com rapel. Não vai dar pra gente ir nesses lugares, mas só para o pessoal pode assistir os vídeos da Aline depois, onde ela filmou ali, mas só para o pessoal ter um gostinho. Será que a gente consegue ir pelo menos em alguma caverna aqui para mostrar pelo menos um pedacinho? Vamos, vou te levar para dentro de Sodoma, pessoal. Vamos então, entrar vamos dentro lá com a gente. da barriga de Sodoma. Tá bom? Vem com a gente.
Então tu pode ver lá em cima, nós estamos vendo a famosa estátua da mulher de Ló. Se é ou não, aí já é uma outra discussão. Aqui já não parece mais com a mulher, né? A gente tá vendo que já tá bem diferente, mas deixa para cada um decidir. Mas o que a gente vai fazer, pessoal, para vocês decidirem, a gente vai agora juntos entrar na caverna. Quer entregar para Laura sim. a Bíblia? Aqui para a gente poder entrar lá, já lemos a Bíblia. Eu acho uma boa ideia entrar em Sodoma com uma Bíblia. É verdade. Então vamos conhecer lá dentro, vamos ver como lá. é que é. E a gente pode ver, inclusive, que tem gente aqui do lado com equipamento, com capacete, com todo equipamento, para entrar a fundo e conhecer. Agora, pessoal, vou perguntar para o Rodrigo, ele nunca esteve aqui. O que você está sentindo aqui agora? Parece que você está entrando num refrigerador, porque a temperatura cai exponencialmente. Exatamente, pessoal. Aqui tu tem uma temperatura, tu dá 2, 3 passos para dentro, a temperatura cai alguns graus. É realmente um fenômeno. E a diferença é muito brusca. É muito brusca, quer dizer, literalmente no momento que a gente entra, mas vamos entrar mais, tu vai sentir ainda mais isso. E aqui o que a gente está vendo na realidade é a caverna, que ela é toda feita de sal. Olha aqui. Infelizmente tem aqui um escrito, mas toda... Não é escrito arqueológico. Ó, não é antigo, mas aqui, ó, deixa eu dar uma limpada. É sal coberto com areia. Então, às vezes até se disfarça esse local, mas tudo aqui é simplesmente uma caverna gigantesca de sal, uma coisa que realmente nem parece natural. Vamos entrar mais ao fundo? Vamos para lá. E também outro fenômeno interessante que a gente consegue ver aqui são todas essas pedras de sal que desmoronaram. Isso aqui é por causa de terremotos. Aqui na região tem muitos terremotos que acontecem, ainda mais nos últimos meses, nos últimos anos, isso se intensificou. A gente viu, por exemplo, o grande terremoto da Turquia e da Síria, que infelizmente tem milhares de vítimas. E essa região não é muito longe daqui. Esses terremotos também parcialmente foram sentidos em Israel. Tu até fez um vídeo sobre o assunto dos terremotos. E essas pedras justamente caíram aqui por causa desses terremotos. Aliás, um parênteses de um assunto que não é necessariamente sobre Sodoma e Gomorra, mas é sobre arqueologia. É possível que muitos dos manuscritos do Mar Morto estejam em alguma gruta ali de Herberto Comeram, que algum terremoto houve que produziu o colapso de pedras, terra, que tapou a entrada dessa gruta e o manuscrito está lá dentro. Nós estamos agora, existem novos equipamentos que conseguem ver até vários metros dentro para ver se há algum indício de gruta. Foi por isso que encontraram a gruta número 12, só que infelizmente não havia manuscritos lá. Mas foi só um parênteses para vocês verem que essa terra é uma terra rica de tesouros arqueológicos. Eu queria apenas acrescentar uma coisa, quando a Aline fala a terra de Israel é rica, eu queria acrescentar também, não apenas Israel, mas o Oriente Médio como um todo, porque as terras bíblicas são mais do que o atual Estado de Israel. Que as terras bíblicas incluem o Egito, porque houve história de Israel ali. Onde houve história do povo de Deus, é terra bíblica. Inclui a Jordânia, inclui a Síria, inclui o Iraque, inclui o Irã, inclui a Turquia. Por que Turquia? Paulo passou ali na Ásia Menor. Por que inclui a Jordânia? Bom, Jesus foi batizado, e diz muito no Evangelho de João, da além do Rio Jordão. A Moabe e Amnon, os filhos das filhas de Ló, da relação incestuosa, estão do lado de lá. Ou seja, esse tesouro cultural está nesse território aqui. Pena que as relações políticas nem sempre são as melhores, as mais fáceis, mas a gente vai tentando, entre meandros aí de discussões políticas e tudo mais, a encontrar, desde esse elemento, a substância para compreender melhor o texto bíblico e confirmar a historicidade dos episódios que a Bíblia apresenta. Eu ainda estou um pouco preocupado com a luz. Vamos ver o que dá para mostrar aqui ainda, Aline, porque o tempo realmente está agora, a luz está caindo. Mas consegue ver claramente aqui os blocos de sal que vão se descolando. Olha que interessante, se ele conseguir filmar mais de perto aqui, olha as camadas. Olha as camadas de sal aqui, olha, é muito legal. Um geólogo, é lógico, ia dar uma aula sobre isso aqui, nem eu nem a Aline não somos geólogos, mas é muito interessante ver as camadas que há nesse lugar aqui. Tudo isso é sal. As pessoas costumam entrar aqui para fazer algum tipo de esporte radical? Então, dentro das cavernas de Sodoma, a única maneira de se entrar hoje em dia é realmente com equipamento, se a gente for entrar para dentro, então capacete,
parte inclusive precisa de rapel. Parte das cavernas dentro de Sodoma estão cheias de água. Aqui no inverno tem cachoeiras dentro. Realmente tem muita coisa que acontece dentro de Sodoma, mas precisa de equipamentos e profissionais treinados em esportes radicais para poder entrar. Na sua opinião, o que a gente pode aprender com a história de Sodoma e Gomorra? Então, a gente vê muitas vezes na Bíblia o amor de Deus. E o carinho que Deus tem com a terra de Israel, com o povo de Israel e também com todos os povos do mundo. Mas a gente aprende também sobre a justiça de Deus. Quer dizer, Deus inclusive tenta dar uma chance para essas cidades. Ele diz, olha, se tiver 10 justos, a cidade não vai ser destruída. Se tiver 5 justos, a cidade não... Se tiver 1 justo, a cidade não vai ser destruída. Quer dizer, ele tenta dar uma chance para essas cidades, mas realmente a moralidade aqui é muito profunda. E quando a gente lê a Bíblia, diversos versículos nos conta... Ó, tem algum esportista descendo ali agora. Tá vendo? Ó, tá descendo ali. Vamos tentar até ficar de pé aqui, mas continua, porque esse aqui tá interessante. Vamos andar um pouquinho aqui, só pra gente pegar mais luz. Deus ama o seu povo, mas ele também é justo, você estava dizendo. Então, quer dizer, a gente vê isso na Bíblia. A gente vê que Deus tenta dar várias chances pro pessoal, mas a gente vê também na Bíblia que não foi um pecado que a cidade cometeu. Foram vários e vários e vários problemas. Desde desrespeito aos imigrantes... quer dizer, eles fazem tantas coisas erradas que no final Deus decide, ok, aqui no final a justiça vai ser mais forte e por isso Deus vai condenar essas cidades. Mas a gente vê também que é uma justiça específica. Deus, nesse caso, não destrói todo Israel, ele destrói as 5 cidades, ele deixa Ló e sua família saírem. E então, no final das contas, Deus é amor, mas... também é justiça. Isso é muito importante, porque numa época pós-moderna, numa sociedade líquida, como dizia Bauman, que aliás era judeu, em que é proibido proibir, onde as relações são líquidas, onde os valores morais são líquidos, nós temos que pegar essa história e ver o que ela significa para nós. Sabe por quê, Aline e todo mundo que está assistindo a gente? De todos os livros sagrados que há no mundo, Bhagavad Gita, Alcorão... Livro dos Vedas, Mahabharata, os livros hindus, o Tao Te Ching, não importa qual livro religioso esteja no mundo, o único livro religioso dentre todos que demanda uma historicidade para confirmar a sua teologia é a Bíblia Sagrada. Se você estiver lendo o Bhagavad Gita e descobrir que Arjuna não existiu, nem Krishna, não faz diferença nenhuma, mas a Bíblia se assenta sobre uma história real. E se essa história é real, a teologia que está sobre essa história também o será. Se a história de Sodoma e Gomorra for real, como tudo está indicando que foi, então, meu amigo, Deus ama muito você. Eu poderia dizer que Deus está mais interessado em nos salvar do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. A Aline tem um bebê lindo, o Yair. Então imagina, Aline, você que é mãe, o Yair dentro de uma casa em chamas. Você vira uma leoa para tirar o seu filho de lá. Eu acho que é esse mesmo ímpeto, ou talvez algo maior do que isso, é a iniciativa divina de salvar o ser humano. Ele quer nos resgatar do mal, da destruição. Mas se nós insistirmos em ir para lá, apesar desse amor, ele deixará. Deus é amor, mas é justiça. Então não brinque com o Todo-Poderoso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Assistam lá o meu vídeo sobre Tal al-Haman. Assistam os outros vídeos da Aline aqui. Deixe o seu comentário no Rodrigo Silva Arqueologia, também no Israel com Aline. E sempre você está com a gente, não é isso?
Exatamente. Então, um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessas teorias, qual teoria soa mais interessante para vocês. E a gente se vê aqui na próxima. Exatamente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Shalom.